na WBTV eu vou falar com Divina Bertari. De propósito, vou deixar de fora a vereadora do PDT, porque eu quero conversar com a Divina e não com a vereadora. Ótimo. Divina, você nasceu onde? Eu nasci numa cidade de Goiás chamada Arigus, próxima de Goiânia. E esse meu nascimento naquele estado se deu pelo seguinte: meu pai era jornalista do IBGE. E minha família toda mineira, minha mãe é mineira, meu pai é mineiro, e as minhas duas irmãs mais velhas nasceram em Minas. Aí meu pai foi transferido para Goiás como jornalista. E eu nasci nessa cidade, eu e uma outra irmã, e o outro irmão meu nasceu em Goiânia e as duas caçulas em Goiás Velho. E meu pai era dono de cartório, pelos editoriais a favor de democracia que ele fazia, ele tinha uma veemência literária muito forte, ele foi perseguido pela ditadura. E nesse momento, então, ele optou por ir morar... Que é um bom aval. Isso. Ele foi morar em Mato Grosso. Uma boa referência. Aí ele optou por ir morar em Mato Grosso, porque era um estado assim que as pessoas procuravam mesmo para se refugiar da perseguição da ditadura militar que aterrorizou muitos brasileiros naquele tempo. E para lá eu fui então com 5 anos de idade. E eu sou de uma família de 7 irmãos e tive mais uma irmã adotiva, somos 8. Éramos, né? Porque eu tive 4 mortes já na minha casa de irmãos. E para lá eu fui com 5 anos. Nós fomos morar em Rondonópolis, que é uma cidade perto de Cuiabá. E lá cresci, me formei e sempre com esse vínculo. Qual a sua formação? Eu fiz Direito na Universidade Federal de Mato Grosso. Você é advogada? Sim. E desde que eu me formei, eu fiz uma opção por Direito Tributário, que é uma área que eu gosto muito. E na época, a maioria dos meus professores eram desembargadores. E eu fui oradora de turma do primário à universidade, sempre muito dedicada. Até então, um pouco também em função do meu nome, porque desde criança eu achava que eu tinha comprometimento com êxito, porque meu nome é esse. Então todo mundo esperava muita coisa boa de mim. E eu cresci assim, com esse dilema de sempre ser uma pessoa correta, ser uma pessoa adequada. E quando me formei, os meus professores me ofereceram uma bolsa para estudar na Espanha, que tinha um instituto muito prestigiado na área tributária, mas aí ocorreu a primeira morte na minha casa. Meu único irmão, que tinha 24 anos na época, morreu num acidente de avião. E eu, apesar de não ser a filha mais velha, só do meio, eu sempre fui aquela filha mais centrada, que punha panos quentes acertava as coisas, muito solidária e muito de igreja também, desde criança. E então eu abortei esse projeto de fazer essa especialização na Espanha e fiz concurso e passei. E eu era consultora tributária da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. E isso até conhecer o Aloysio. Aí que eu ia aqui. Antes do Aloysio, reza a lenda. Sim. Reza a lenda. Que a Divina foi uma boa jogadora de vôlei, é verdade? É verdade. O esporte está presente na minha vida. Modéstia. Não, boa não. Eu fui jogadora de vôlei, razoável, digamos. A lenda diz que você uma boa jogadora. A minha irmã era melhor que eu. Nós fazíamos uma dupla. Ela era mais alta que eu, 6 centímetros. Então, nossa apelido era dupla de ouro. E naquele tempo não tinha essa estrutura que existe hoje, né? A gente trabalhava, treinava. O meu treinador, ele era o delegado. Você jogava onde? Eu era levantadora. Mas em que clube? Eu jogava na seleção do município, naquele tempo não tinha isso. Eu jogava na seleção de Rondonópolis, depois eu fui da seleção universitária. Nós não tínhamos esses clubes como tem hoje, nós tínhamos só o time da cidade. E eu cheguei a ser campeã do Centro-Oeste e também no tênis de mesa. Também tinha... Então não é lenda, retiro a lenda. Não é lenda, eu joguei bem. Só que aí, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar e a gente que já adquiriu uma performance na prática esportiva, a gente não aceita diminuir, cair, né, descer. A gente quer subir. Então aí eu falei, não dá mais para ensaiar, eu tinha outras responsabilidades, eu deixei. Mas essa minha irmã, ela continuou e ela defendeu a seleção mato-grossense por mais tempo e infelizmente essa é a minha irmã que morreu num acidente com elevador. Ela morreu aos 26 anos e então eu tenho essa passagem pelo esporte, que é uma coisa que me marca até hoje. E o esporte eu sempre senti junto com a cultura, porque ele te dá essa habilidade de viver em comunidade, como a prática religiosa também faz isso. E eu tenho assim, muito orgulho, tenho um apreço muito grande por vôlei, até quando me perguntam para que time eu torço, eu gosto do vôlei. E lá em casa tem 2 São Paulinos e um Santista. E eu brinco que eu devo ser corintiana, porque o dever de todo cristão é ficar do lado mais fraco. Mais fraco. Aí como que apareceu Aloysio de Carioba para Rondonópolis? Foi para Cuiabá. Para Cuiabá. Eu já morava em Cuiabá. Então quando eu fui fazer faculdade em Cuiabá,
mais ou menos como é até hoje, as cidades do interior, as famílias acabam se mudando para a capital, onde tem universidade, e Rondonópolis não tinha na época. E então, em 1984, ele tinha acabado de fazer residência aqui na Unicamp, querendo se desgarrar um pouco da família. Ele conheceu uma pessoa de lá, um médico lá, e ele foi para lá. Ele ficou um ano lá, ele não me conhecia. Ele foi ser médico lá. E na ideia dele, ele foi lá para ficar rico. Na ideia de todo mundo, porque o governador convidava, vem, nós estamos precisando. E quando eu o conheci, ele era assim, absolutamente verde, em termos de informação. Eu já era representante de Mato Grosso numa comissão no Ministério da Fazenda, eu ia muito a Brasília, direto ao trabalho. Aí ele chegou lá querendo votar no Ralph Biasi. Era eleições, ele falou, não, meu candidato para deputado federal é o Ralph Biasi. E para estadual, eu levei uma vez. Eu falei, mas eles não são daqui. Ele falou, não, mas o estadual ele entendia que só podia aqui, mas o federal ele queria votar lá. Aí foi muito interessante, e aí nós começamos a namorar, nós nos casamos em 88, mas eu vim conhecer a Americana em 85, conhecer a família dele e a cidade. E me encantei, Walter. Qual a impressão que você teve do teu sogro? A primeira impressão. O seu Bectalha, eu não gosto muito de falar nele, porque ele me emociona, né? Mas ele merece, né? Aquela figura do meu pai, que é um homem de Deus, um homem culto, um homem letrado, de uma generosidade imensa, e eu sou muito parecida com meu pai. Aí quando eu conheci o seu Bectalha, eu falei, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais privilegiada do mundo. Ter o pai que eu tive, agora ter o sogro que eu tenho, né? Sério, honesto. Uma pessoa, Walter, que aos 80 anos dizia assim, se eu prejudiquei alguém na minha vida, ou se eu fui desleal com a minha mulher, me cortem o pescoço. Uma pessoa semi-analfabeta, que através do autodidatismo ele conseguiu se destacar e servir muito a cidade. Você sabe que ele manteve durante 25 anos uma escola para ensinar mestre e contramestre, né? E ele tinha essa seriedade, e ele é um cara extremamente bem-humorado. Mas uma coisa que a maioria não conhece, que eu vou revelar agora, em 1945 o seu Bectalha serviu o exército em Cuiabá. Então quando o Luizo foi para lá, e aí veio a notícia que tinha arrumado uma namorada, ele imediatamente quis saber o nome da mãe da namorada, porque ele tinha tido uma namorada lá, sabe? E ele falou, mas já pensou se meu filho vai lá e namora a filha da moça que eu namorei, e eu ainda vou ter que ser sogro da filha da moça que eu namorei, então ia ser muito complicado. E ele teve essa preocupação, mas ele ficou uns tempos lá, ia de navio, né? E o Aloysio, nós ficamos lá, mas ele não estava feliz lá. E eu, como sou de uma família muito grande, ligada ao esporte e à igreja, eu sempre tive facilidade de me adaptar aos lugares. E o seu Bectalha lamentava muito a ausência do filho. Tem a filha, né, tem a irmã, a Silvinha, mas ele lamentava. E o Aloysio ficava meio dividido, será que eu fico? E eu vi que ele não estava feliz. Aí, como eu tinha gostado muito daqui, eu disse a ele, você quer ir para a Americana? A gente vai. Ele falou, mas e o seu trabalho? Eu peço demissão, porque não tinha como eu ser transferida. E eu vim para cá e fui muito assediada pelas empresas que eu assistia em nome da Secretaria de Fazenda lá. Empresas multinacionais que tinham filiais no estado. E aí fui ver as propostas, tinha na região do ABC, em São Paulo, mas eu já queria ter filhos. E eu falei, não, eu não vou querer ficar para lá e para cá como eu já ficava lá. E aí alguém me levou, uma pessoa do Polivalente, a diretora, Maria Clara Barbini, foi lá falar com o seu Bectalha, e eu estava morando lá, para ele compor, convidado... A Maria Clara foi minha professora. Isso, e ela comprou uma comissão para proceder estudos para instalar o curso técnico têxtil. Aí ela me conheceu e falou, nossa, mas quem é essa moça? Aí o secretário falou, é a mulher do Luiz. Ela é advogada, ela é articulada, simpática. Ela sabe que ela não quer dar aula? E eu nunca tinha dado aula na minha vida. Eu dava palestra, eu já era persona grata da Polícia Militar do Estado, eu fazia trabalhos sociais em Mato Grosso com o arcebispo metropolitano, Dom Bonifácio. A primeira dama era minha amiga de infância, então tinha todo aquele tráfico ali de ação, né, social. E como profissionalmente só na Secretaria de Fazenda como técnica. Aí eu falei, eu acho que eu não estou à altura disso não. O professor para mim está no mais alto degrau do pódio. Mas eu fui lá ver e me encantei com o Polivalente. E essa história já tem 23 anos. Fiz concurso, passei. Aí, preocupada por não ter uma formação pedagógica, fui fazer uma especialização em São Paulo durante 1 ano e meio. Então aí eu tenho uma especialização pedagógica também. Amo dar aulas, sabe? No começo era prejudicial, até financeiramente, porque eu tinha filhos pequenos, e aí eu tinha aquela história de ter alguém que cuidasse, então não compensava. Mas o Polivalente e o São Domingos foram 2 ambientes assim que me acolheram e me deram a certeza que aqui é meu lugar, que essa é a cidade que eu quero morar. Divina, para a gente encerrar. Sim. Qual o futuro da Divina Americana?
politicamente? Pessoalmente. Olha, pessoalmente, Você pensa para você, para Divina. para mim, eu quero ter de volta a minha vida. A vida que eu não estou tendo mais. Aquele tempo de olhar para as pessoas com mais vagar, de perceber as pessoas, porque eu sou muito carinhosa, principalmente com idosos, eu visito as pessoas, é aniversário eu vou estar com elas. Eu quero continuar servindo a cidade, porque isso é uma vocação minha. Não sei qual vai ser o formato desse serviço, mas eu quero estar ao lado dessas pessoas e, principalmente, usar aquilo que para mim é só normal para despertar nas pessoas esse desejo também de seguir a trilha da decência, da boa índole, dos valores de família, dos princípios, da ética, da legalidade. Isso eu quero fazer. Esse é meu futuro. Continuar servindo. Se Deus quiser. Aqui na WBTV falei com Divina Bertalha, cidadã Divina Bertalha.